Começou. Deu, tá gravando já. Aparece aqui gravando na tela. Eu vou apresentar. Começou. Muito bem. Então, nós vamos apresentar uma coisa para você sobre a ética e o transplante. A nossa responsabilidade como profissionais na área do transplante é maximizar as oportunidades que sejam legais e morais e que forneçam melhores resultados para o receptor, para o doador, menor custo para a sociedade, para a saúde e que maximize as oportunidades para os programas de doação e transplante que sejam beneficiados. E há uma vasta literatura e eventos específicos que tratam deste tema ética e transplante. Nós vamos falar sobre 5 aspectos, indicações de transplante, formas de consentimento, uso do doador vivo e alguma coisa sobre comércio e tráfico de órgãos. Com relação às indicações de transplantes, elas parecem muito claras. Quem é que precisa fazer um transplante é quem tem uma doença terminal de um órgão, que queira fazer esse transplante, que não tenha contraindicação. Um aspecto importante que a gente sempre tem que ter em mente é que o transplante não é uma cura, ele é uma forma de tratamento, que pode ter excelentes resultados ou resultados não tão bons. Mas nem sempre é tão simples assim, como se, olha, tem uma doença terminal do fígado, do coração, do pulmão, do rim, vamos fazer o transplante que ele vai ser beneficiado. Nós temos algumas dúvidas. Por exemplo, o transplante de pâncreas isolado não é um transplante vital, e eu tenho que pesar muito. A pessoa que precisa fazer um transplante de pâncreas, quem tem diabetes tipo 1, diabetes insulino dependente, e que usa insulina. E eu vou trocar essa insulina por uma cirurgia e uma imunossupressão pelo resto da vida. Se vocês observarem nessa tabela ao lado, no transplante simultâneo de rim e pâncreas, a sobrevida do paciente que faz o transplante em 4 anos é de 87,5%. E se ele não faz e fica em lista de espera, a sobrevida é 64%. Então, o transplante beneficia o paciente, o transplante de rim e pâncreas. Já o transplante de pâncreas isolado, se ele faz o transplante, ele tem a sobrevida de 85%. Se não faz, de 92%. E tem uma qualidade de vida melhor com 85%. Então, essa relação deve ser muito bem estudada, se vale a pena, em que caso se faz o transplante de pâncreas isolado ou não se faz. Um outro aspecto da indicação de transplante são as novas modalidades de transplantes que a gente faz, órgãos, tecidos, células, e agora se tem feito os tecidos alocompostos vascularizados, que é o braço, perna, face, pênis, útero, traqueia, etc. Esses transplantes ainda estão sendo utilizados ainda de uma forma muito inicial e sem uma indicação a largo prazo, como os demais transplantes. O transplante de órgãos, de braço, diferente do transplante de órgãos, ele foi feito, até agora, 94 transplantes apenas. E é interessante que o primeiro deles foi feito no Equador na década de 60, e só no final dos anos 90 que se retomou, e com sucesso, esse tipo de tratamento, em Lyon. O que aconteceu? Esse primeiro caso era um neozelandês que recebeu o transplante de braço. Alguns anos após, ele parou de tomar medicação e exigiu que retirasse o braço. Ele não achava aquele órgão estranho para ele. Então, não foi bem avaliado antes. E há sempre um questionamento no transplante de braço, porque as próteses são cada vez mais elaboradas. Então, o que é melhor? Um transplante com todos os riscos ou uma prótese? O transplante de face, que foi realizado pela primeira vez na França também, uma jovem que teve o rosto estraçalhado por mordida de cão, essa moça faleceu agora recentemente, 11 anos após o transplante, por neoplasia. Nós já temos 48 transplantes de face realizados. Em 2010 foi o primeiro transplante total de face.
Aqui vocês veem algumas deformidades que podem melhorar. Mas, então, esse procedimento é indicado apenas em casos graves de desfiguração facial, sem outra opção terapêutica, geralmente por trauma, queimadura ou tumores faciais benignos. Mas há uma consequência, assim, a pessoa deixa de ter a face que tinha antes da doença, não vai ter a face do doador, vai ter uma mistura dessa face. Mas você vê que, às vezes, ela é benéfica. O transplante de útero, que é indicado principalmente para a genesia de útero, mas também pode ter outras indicações, ele tem alternativas, que é a barriga de aluguel, contratar alguém para levar essa gravidez adiante, ou a adoção. Ele foi usado na Arábia Saudita em 2000, depois na Turquia em 2011, sem sucesso, e de 2012 a 2013, na Universidade de Gotemburgo, um grupo realizou 9 desses transplantes, 7 deles com sucesso, e já tiveram 5 crianças saudáveis que nasceram. Aqui vem a primeira criança que nasceu em 2014, pelo transplante de útero. Aqui no Brasil, em São Paulo, se fez um com doador falecido. Não foi o primeiro com doador falecido do mundo, já tinha sido feito alguns nos Estados Unidos, mas foi o primeiro transplante do mundo com doador falecido em que nasceu uma criança rígida e que está bem. Esse transplante ainda tem que ser muito discutido, debatido. É interessante que ele é um transplante que pode ser tanto com doador vivo quanto doador falecido, mas ele é um transplante temporário. Se faz esse transplante, a mulher tem a criança 1 ou 2 vezes no máximo e se retira o útero e se suspende a imunossupressão. Então, há várias formas de transplante que têm alguns aspectos éticos envolvidos. Um outro aspecto que é interessante é que são alguns pacientes vulneráveis, com doença de Parkinson grave, esclerose múltipla, paralisia cerebral, paraplegia por traumatismo, por exemplo, e diabetes, que são explorados por cerca de 100 clínicas particulares em vários países do mundo, que injetam células-tronco sem nenhuma comprovação de resultado, cobrando um preço extremamente extorsivo. Aqui tem um exemplo disso, uma clínica da China dizendo que agora descobriu uma forma de tratar pacientes que têm paraplegia por trauma através dessas células neuronais, que realmente não tem nenhuma comprovação científica, mas é apenas uma forma de ganhar dinheiro explorando pessoas vulneráveis. Um outro aspecto é a forma de consentimento. Vocês viram a palestra anterior muito bem apresentada sobre a entrevista familiar. E essa entrevista está embutida nas formas de consentimento. Eu tenho a remoção compulsória, o consentimento presumido, forte ou fraco, a decisão obrigatória, a decisão registrado e o consentimento informado, que pode ter que ser com o registro voluntário do doador ou pela família. A remoção compulsória, ela não é formalmente utilizada em nenhum país do mundo. Entretanto, se tem evidências muito claras de que é utilizada ainda na China em prisioneiros condenados à morte. Eles levam um tiro e vão para o bloco cirúrgico e têm seus órgãos removidos e implantados em pessoas da China ou de outros países que pagam por esses órgãos. Essa remoção compulsória autoriza a remoção de órgãos após a morte do indivíduo sem a necessidade de permissão. Isso é muito, muito combatido, é inaceitável do ponto de vista ético e moral. O consentimento presumido forte é o consentimento em que se utiliza em muitos países, que é basicamente, se eu não me registrei como não doador na vida, se eu morrer, se pressupõe que eu seja um doador. O mais utilizado, o país que mais utiliza esse consentimento é a Áustria. Consentimento forte. Outros países utilizam o consentimento presumido fraco. Se eu não neguei em vida, e os familiares imediatamente após a morte não negam também, pressupõe-se que eu seja um doador. É utilizado na França, Bélgica, Itália. O objetivo do consentimento presumido é evitar que os familiares tenham que tomar a decisão sobre a doação no pior momento, em que estão de luto, confusos e muito ansiosos com a perda do familiar. Isto poderia levar a um aumento na taxa de consentimento.
Para que esse consentimento presumido seja eticamente aceitável, ele deve preencher 3 pré-requisitos: conhecimento por toda a população da existência desta lei, facilidade de registrar a negativa de doação, registro informatizado de negativa, e a garantia de que essa decisão será respeitada. Em alguns países muito populosos, como o Brasil, com dificuldades socioeconômicas muito grandes, é muito difícil que toda a população tenha acesso a essa informação. Por isso, funciona melhor em países menores e mais organizados. Uma outra forma que nós usamos no Brasil durante quase 2 anos é a decisão obrigatória. Quer dizer, todos os adultos competentes devem decidir prospectivamente se querem ou não doar seus órgãos. Aqui no Brasil era a carteira de motorista e a carteira de identidade. Se eu fosse renovar minha carteira de motorista ou fazer uma nova, eles iam perguntar sobre se o senhor é doador ou não é doador. E não me davam a opção do não sei. Eu tinha que colocar doador ou não doador. Essa decisão, doador ou não doador, ela tem alguns aspectos positivos e negativos. Positivo é que ela preserva o altruísmo e a autonomia. Eu defino se quero ou não ser doador. E me tenho a oportunidade de ser doador. E não é minha família que vai decidir por mim. Mas essa é uma exigência, é uma exigência de tomada de decisão considerada como coerciva. Eu sou obrigado a tomar decisão na frente de alguma pessoa. E também me invade a privacidade. Qualquer um que olhar minha carteira diz, mas tu não é doador, ou tu é doador. Então, não foi bem sucedida no Brasil. Mais de 50% das pessoas no Brasil colocaram não doador. Isso voltou, então, para a decisão informada no Brasil. A decisão registrada, ou o consentimento informado com o registro voluntário, é que isso tem a maioria dos países que usam o consentimento informado usam o registro voluntário associado. Quer dizer, se eu uso o consentimento informado, há um registro que eu posso ir procurar ativamente, não na rua, pedir para mim assinar que eu quero ser doador no futuro. Isso é armazenado e quando a pessoa morre, é revisado para ver se essa pessoa assinou como doadora. Se ela assinou como doadora, é um testamento, isso tem valor legal, não precisa, só comunica a família que é doadora e dá uma cópia do documento que ela assinou para a família. Então, o consentimento informado, ele necessita de um consentimento formal da pessoa em vida e ou dos familiares após a morte. Então, quem decide no consentimento informal? A pessoa em vida é a maioria dos países que tem o registro. Se a pessoa não se registrou, a família toma uma decisão. Ou a família após a morte, é o Brasil. Nós não temos um registro. Temos uma lei que diz que deveríamos ter, mas nós não temos um registro. E hoje quem decide no Brasil é a minha família após a minha morte. O melhor seria a pessoa em vida e se a pessoa não decidiu, a família decide. O único caso, por uma série de problemas religiosos e culturais, o Japão exige que a pessoa em vida assine que aceita o diagnóstico de morte cefálica e que quer ser doadora e que após a sua morte, a sua família novamente assine a autorização. Por isso que o Japão tem 1 doador por milhão, enquanto a Espanha tem 40, nós temos quase 20 no Brasil. Mas o que é importante nessas formas de consentimento, o consentimento presumido, o consentimento informado, decisão obrigatória, que não há uma relação direta entre o tipo de legislação e a taxa de doação. Sugerindo que essas leis que regulam a forma de consentimento refletem mais um problema legal e filosófico do que um fator crucial para a obtenção de órgãos. Não é um país que tem uma forma de consentimento, se ele não está extremamente organizado, que vai ter mais doadores. A organização é mais importante que a forma de consentimento. Existe também, discutido por filósofos, a conscrição ou salvamento rotineiro. Órgãos humanos deveriam ser vistos como bem social, a sociedade toma posse deles após a morte. O argumento é de que o corpo pertenceria à sociedade após a morte. E o principal argumento contra a conscrição é que pode ser vista como uma violação da autonomia. Quer dizer, é uma discussão dos direitos individuais e os direitos da sociedade.
Um outro aspecto ético são os critérios de distribuição. Por que a gente utiliza critérios de distribuição? Porque há uma escassez de órgãos e porque eles são fornecidos pelas sociedades. Há um controle extremamente rigoroso no Brasil e praticamente em todo o mundo da forma de alocação. Por que isso? Se eu quero marcar uma consulta com o oftalmologista e eu posso pagar, eu marco para amanhã. Se eu tenho um convênio, eu vou marcar para daqui uma semana, 10 dias. E se eu for fazer pelo SUS daqui 2 anos, só ser mesma situação, uma cirurgia ortopédica. Por que o órgão tem tanto, o transplante de órgãos tem esse aspecto do controle e da justiça? Porque esse órgão ele não é vendido, ele é fornecido gratuitamente pela família. Vocês viram a palestra anterior, em nenhum momento da entrevista se pergunta quando é que vocês querem pelo rim, pelo fígado e pelo coração. Então a família está doando para a sociedade como um todo, e não para quem pode pagar mais ou quem é mais importante socialmente. Então, nós temos as listas únicas de cada órgão, que tem o objetivo de ter uma compatibilidade melhor, uma distribuição mais justa e um melhor controle público. Há um controle extremamente rigoroso do Tribunal de Contas da União sobre as listas de espera. E quem deve receber o órgão? O mais urgente é o caso do fígado, o que espera mais tempo, como uma fila de cinema, o caso das córneas, o que tem uma maior chance de sucesso, maior compatibilidade imunológica, o caso do rim. E quem é que toma a decisão sobre a vida e a morte dos seres humanos? Quer dizer, porque se eu tenho um número pequeno de doadores e um número grande de pessoas em lista, por melhor que eu tenha a distribuição, eu sempre vou ser injusto, porque algumas pessoas ou muitas pessoas vão morrer. Então, por isso que a gente diz que a alocação, por melhor que ela seja, ela sempre vai favorecer um em detrimento de outro. Por qualquer critério que eu utilize, se eu não tiver um número suficiente. Se eu tiver bastante órgãos, se eu não receber hoje, eu vou receber amanhã ou a semana que vem. Não vou morrer na lista. Mas agora, nesse momento, em muitos países, se eu não receber hoje, amanhã, eu vou morrer na lista. Então, por mais justa que seja a distribuição, ela sempre será injusta se a procura for ruim. Aqui, por exemplo, isso aqui é uma matéria real de 2017, no Pará. Pacientes renais crônicos aguardam até 5 anos nem na fila para fazer o transplante, para entrar em lista. Tem que fazer uma série de exames, aí faz alguns exames, daqui 3, 4 meses faz outros exames, quando volta a fazer aqueles anteriores que estavam vencidos, tem que fazer de novo, e ficam rodando e não entra em lista. Isso é extremamente desagradável e injusto. Porque se eu posso pagar, eu entro rápido na fila. Faço os exames particulares pelo meu convênio. Outro aspecto, aqui vocês veem, isto saiu uma notícia, e Sindicato Médico do Egito proíbe transplantes entre muçulmanos e cristãos. Isso foi uma situação muito desagradável. Agora, outra notícia aqui embaixo. Palestino, vocês veem a foto do menino, doa órgãos de filho a israelenses. O menino que foi numa intifada, o menino foi morto, devia ter 13, 14 anos, e o pai doou todos os órgãos para crianças israelenses. Isto, se vocês quiserem assistir, tem um filme que se chama Coração de Jenin. Jenin é a vila onde eles moravam. É um dos filmes mais lindos que eu já assisti. Vocês encontram aqui na internet, ou se precisarem, eu posso mandar depois esse filme para vocês. É um filme espetacular, emocionante. Israel modificou a forma de alocação de órgãos, por exemplo. É o único país do mundo, foi o primeiro, agora já tem 2 ou 3 seguindo ele, que utiliza não apenas critérios médicos, mas outros critérios para pontuar a alocação de rim, fígado, coração e pulmão. Porque Israel, eles têm um pouco menos de 10% da população são os ultra-ortodoxos, aqueles todos de preto, com a barbicha, o chapéu, e eles são totalmente contrários ao diagnóstico de morte encefálica. E não aceitam o diagnóstico de morte encefálica. Mas entram em lista para receber órgãos de pessoas em morte encefálica, mas não doam se alguém de seus familiares tiver morte encefálica. Não aceitam.
Então, Israel mudou, pontuando, se alguém teve um familiar que doou órgãos, falecido, que doou órgãos, a pessoa que está de primeiro e segundo grau, a pessoa que está em lista ganha determinado número de pontos. Se a pessoa está inscrita há mais de 3 anos como doadora, cartão de doador, ganha 2 pontos, alguma coisa. E se está inscrita, um familiar de primeiro ou segundo grau já está inscrito como doador, ganha 1 ponto. Então, é uma forma, e foi aceita no mundo, porque é uma forma de equilibrar pessoas que são contrárias à doação, se beneficiando da doação. Um outro aspecto é o doador vivo, o uso de doador vivo. Vocês veem aqui, tem figuras, essa de 1954 da esquerda, o primeiro transplante bem-sucedido, 2 irmãos gêmeos vitelinos, naquela época não tinha diálise, esse rapaz ia morrer, e o irmão dele, o Ronald, doou o rim para o Richard. Ambos tinham 23 anos de idade. Então, pela primeira vez, se tira o rim de uma pessoa sadia para colocar no outra. Uma delas sofre uma cirurgia que não precisa para ajudar outra pessoa. O menino que recebeu viveu 8 anos bem, teve um infarto, faleceu, e o irmão dele faleceu 56 anos após a doação. O Ronald, com 79 anos, foi homenageado em congressos, foi uma pessoa muito importante em apoiar a doação de órgãos. Por que eu uso um doador vivo? Por que eu vou mutilar alguém? Porque a retirada do rim de uma pessoa que não precisa é uma mutilação. Porque é um benefício para o receptor. Há um número insuficiente de doadores falecidos. Os resultados desse tipo de doador são melhores, é melhor para o receptor. E ao menor tempo em espera, muitas vezes o tempo em espera é crucial para algumas pessoas, até para o rim. Há um benefício para a sociedade, ao menor custo financeiro, porque a diálise é bem mais cara que o transplante. Se eu consigo tirar pessoas com doador vivo, eu diminuo custos da sociedade. E haveria também um benefício para o doador, que ele se sentiria a pessoa mais importante na família, porque ele salvou o familiar. Ele passa a ser uma pessoa mais admirada na família. Mas ele tem risco. Ele tem um risco de morte, que é 1 para 3.000 do rim, 3 para 1.000 no fígado. Quer dizer, de cada 1.000 transplantes com doadores vivos que eu faço de fígado, eu posso perder 3 doadores. E para cada 3.000 transplantes de rim, um doador pode morrer. Tem uma morbidade a curto prazo, pode fazer a infecção, sangramento, reinternar para ser reintervido, e pode ter uma morbidade a longo prazo. Vocês podem fazer hipertensão, um pouco de proteinúria. Se eu tenho 2 rins e funcionam cada um 50%, eu tenho uma função de 100%. Se eu tiro o rim dessa pessoa, ele não vai funcionar 100% e não vai funcionar 50%. Ele vai crescer e vai funcionar em torno de 80%. E se essa pessoa aumentar muito de peso, aumentar a pressão, ela pode hiperfiltrar, sobrecarregar a função deste rim, e daqui 20, 30 anos ele precisar de um transplante ou ir para a diálise. Tem um risco um pouco maior que as pessoas que não doaram de ir para a diálise. Então, vocês veem as causas de complicações graves, complicações leves e a frequência. E aqui vocês veem que há alguns anos atrás se fazia um estudo que, ao contrário, achava que eles teriam menor risco porque eram bem investigados. Mas agora se vê que não, que eles têm um risco um pouco maior de fazer doença renal crônica do que os que não doaram. Então, a gente tem que ter muito cuidado em fazer isso. O que eu doaria? Porque eu sempre digo, eu doaria o rim para o meu filho, doaria o rim para o meu irmão, não doaria o rim para o amigo do amigo, porque aí eu vou correr o risco para uma pessoa que não é do meu entorno familiar. Então, nós temos que proteger os doadores vivos. Como é que a gente protege esses doadores vivos? Nós protegemos com 4 medidas, das quais 2 a gente utiliza no Brasil e 2 ainda não utiliza. Nós temos que acompanhar o resto da vida com consultas, e vocês veem esses exames que eles devem fazer todos os anos, que é uma investigação básica, e acompanhar eles, porque eles podem ficar hipertensos, ter proteinúria, microbilirúria, e eu trato isso e evito que eles vão para a doença renal.
no mesmo ambulatório que a gente acompanha o receptor para o resto da vida, a gente acompanha também o doador, só que eles, porque não fazem expressão, não tem rejeição, não tem nada, eles vão fazer uma consulta anual, é suficiente para a gente acompanhá-los. Eu tenho que registrar esses doadores e acompanhá-los a longo prazo. Isso a gente não tem no Brasil. Alguns países, a Inglaterra, alguns outros países, a Suíça, já tem esse registro bem organizado. Porque se sabe que eles vão perder 20% da função pela doação. E tem muitos estudos que mostram que quem tem uma função renal um pouco menor dos que têm função renal normal tem o maior risco de doença cardiovascular no futuro. Será que eles não vão ter mais mortalidade no futuro por mortalidade cardiovascular por causa dessa creatinina um pouco mais alta? Só o registro vai dizer isso. Prioridade em lista de espera se eles entrem em lista para transplante. Isso no Brasil a gente conseguiu há alguns anos atrás, desde 2008, então eles têm uma pontuação extra se entrarem em lista. E o seguro de vida por 1 ano ou 6 meses, porque tu vais fazer uma cirurgia que tu não precisa. De repente o pai vai doar para o filho, tem mais 2, 3 filhos para cuidar, e se ele morre, quem é que vai cuidar de toda a família? Então que se tenha um valor de seguro desse primeiro, que é onde se tem o risco nos primeiros 6 meses. Então, esses dois, o registro de doadores e o seguro de vida, nós temos que aprimorar no Brasil. Mas, além do risco para o doador, nós temos um risco para a sociedade com os doadores vivos. Então, são 2 aspectos, alguns aspectos. Digamos assim, o incapaz não pode. O que é incapaz? Menor, com deficiência mental, o prisioneiro, ele não pode ser doador nessa situação, porque ele não tem capacidade de decisão. A gestante não pode ser doadora de nenhum órgão enquanto gestante. Pode ainda doar medula, porque o risco é mínimo, praticamente inexistente. Mas não pode, enquanto gestante, doar um órgão, porque pode prejudicar uma outra, terceira pessoa, que é um feto. Quem tem um rim só não pode doar. Tivemos um caso nos Estados Unidos, em que o pai havia doado o rim para a filha, e 10, a menina bem pequena, e depois, com 14, 15 anos, a menina perdeu o rim, e o pai queria doar o outro rim dele. Porque ele dizia assim, e foi para a Suprema Corte, perdeu na Suprema Corte, que ele dizia assim, o meu sofrimento é muito menor fazendo diálise do que vendo minha filha fazer. E o outro aspecto, que é muito importante, é o risco de comércio. É os doadores vivos não parente. Se diz que está quase 10% da subvenção em vários lugares do mundo possam ser feitos através de comércio. Aí, em alguns lugares na Ásia, vocês veem várias pessoas com a cicatriz de que venderam o rim. Então, o doador vivo, ele pode ser parente, pode ser emocionalmente relacionado, nós podemos ter um intercâmbio de doadores, podemos ter um doador anônimo, altruísta, também chamado bom samaritano, uma doação compensada, comércio, uma coerção até criminosa. Doador vivo parente, a doação entre familiares, é um procedimento eticamente aceitável e de valor. Assume-se que o risco do doador é menor que o benefício do receptor. Aqui vocês veem o pai doando rim para o filho. E os maiores beneficiados são as crianças e os hipersensibilizados, que têm mais dificuldade de conseguir um doador falecido, os hipersensibilizados. O doador vivo emocionalmente relacionado. Emocionalmente relacionado, cônjuges, pais adotivos, alguns consideram amigos de infância. Nós, no nosso serviço, os utilizamos emocionalmente relacionados somente cônjuges e pais adotivos. Não aceitamos qualquer outra forma de doador vivo. Eles poderiam ter, com mesmas probabilidades de dar certo, esse transplante. Então, mas toda vez que se quer falar em emocionalmente, não há absolutamente exclusão de qualquer risco de comércio. Uma outra forma são os intercâmbio pareado de doador, o intercâmbio coalista. Isso começou já no final dos anos 90 e na Europa e Estados Unidos nos anos 2000, e hoje é uma forma muito importante de doação de órgãos. Em alguns países, aqui no Brasil, nós não fazemos, não temos legislação que permita, e tem que se discutir melhor. Na Alemanha é proibido, mas em muitos países é controlado pelo governo, que é melhor. É assim, começou assim, eu tenho um irmão do mesmo grupo que eu, só que eu tenho prova cruzada positiva com ele.
Tem outra parte de doadores que também que queriam ser doadores, mas um tem grupo sanguíneo diferente. E troca os doadores. Faz os transplantes no mesmo momento, para ninguém desistir, retira os rins e troca, faz um intercâmbio. Isso depois passou para, em vez de 2, passou para 3. E agora se tem cadeias com 30, 40, 50. Aí se tira nos Estados Unidos, na Pensilvânia, um rim vai de avião de doador vivo para Miami, o outro vai para Nova York e todos saem no mesmo momento, são retirados no mesmo momento e são feitos assim que vai chegando em cada estado. Há um programa de computador imenso, há uns 4, 5 anos atrás, o Nobel de Economia ganhou por alguns motivos, e um dos motivos foi por desenvolver esse software de intercâmbio dessas cadeias de pares doador e receptor. Outra forma de doação que nós também não usamos no Brasil é o doador anônimo, ou doador não direcionado, ou doador bom samaritano. É um indivíduo que vai no centro de transplante, ou vai na central de transplantes, que doar o rim para a lista, ou para começar uma cadeia daquelas de intercâmbio. Alguns países não aceitam. No Brasil é proibido. No Brasil eu só posso doar para um receptor tal pessoa, com tal CPF, CGC, que reside em tal lugar. Não se sabe qual é a motivação de uma pessoa de doar o rim. E se o seu filho precisar no futuro e ele doou esse rim para isso? Então, tem muita discussão sobre se essas pessoas são malucas, não são malucas, são extremamente generosas ou não. Então, ainda não se tem uma definição clara. Mas o que a gente tem muito claro é que aqui no Brasil, nossa legislação diz assim: só é permitida a doação de órgãos duplos ou de parte de órgãos tecidos do corpo humano cuja retirada não causa ao doador comprometimento às funções vitais e aptidões físicas ou mentais, e nele provoca deformação. Isso significa que eu tenho 2 córneas, não posso doar uma córnea, porque eu vou ter uma perda da visão. Posso doar o rim, mas não posso doar parte do pulmão, posso doar parte do fígado, mas não posso doar outra córnea. A retirada só será permitida se corresponder a uma necessidade terapêutica comprovadamente indispensável e inadiável do receptor. Isso significa que o transplante é a última forma terapêutica. Eu só vou fazer o transplante quando essa pessoa não tem mais o rim, o fígado ou o pulmão. E a decisão da doação pode ser revogada a qualquer momento antes de começar a cirurgia pelo doador. E o doador deve ser prévia e obrigatoriamente informado sobre as consequências e riscos possíveis dessa retirada de órgãos, tecidos, partes do corpo, em documento oferecido à sua leitura, assinatura e na presença de 2 testemunhas. O doador especificará em documento escrito qual órgão está doando para transplante em pessoa que identificará todos devidamente qualificados, inclusive quanto à indicação do endereço, para se confirmar tudo. Antigamente, isso tinha que ir para o Ministério Público. Agora, desde 2018, essa exigência não precisa mais. Então, nós saímos de 54 de um transplante usando doadores vivos gêmeos idênticos, a partir dos anos 60 usando parentes, depois dos anos 80, final dos anos 80, emocionalmente relacionados, a partir dos anos 90, intercâmbio de doadores, doação recompensada, doação anônima. E quando é que vamos chegar no comércio? Então, qual é o limite disso? A nossa legislação é muito clara. Parentes têm permissão para doar, que sejam competentes e forneçam o consentimento informado. Não parentes somente com autorização judicial prévia, em alguns locais. Outros, nós, por exemplo, nem com autorização judicial prévia a gente não faz. E comércio é proibido e tem penalidades de até 20 anos de prisão no Brasil. Então, o que a gente tem muito claro é isso. Médicos que realizam o transplante com doador vivo devem ter a capacidade de distinguir entre o que se deve fazer, o que se pode fazer e o que nunca deve ser feito. Com relação aos incentivos da doação, a gente pode ter incentivos não financeiros. A necrópsia do bloco cirúrgico do doador que precisa de necrópsia é um incentivo para a família
pouparia algumas horas de IML e tudo. Nós tínhamos o Rio Grande do Sul e perdemos. O estado preferencial, doador em lista, familiar do doador falecido. Então, isso são situações que podem facilitar. Agora, há incentivos financeiros que são muito discutíveis. Vários estados do Brasil têm pagamento do funeral para o doador. A nossa opinião é que o funeral tem que ser pago para todas as pessoas que não tenham condições. É o mínimo que pode fazer para uma família, é que o Estado, a sociedade, banque esse funeral. Outros, a doação recompensada, alguns países, principalmente os países do Golfo, há um pagamento para o doador, que eles embute ali as despesas que teve, o tempo que vai ficar sem trabalhar, e mais algum valor, uma recompensa pela doação. Isso é muito discutível. Se aceita apenas incentivos não financeiros. Então, podemos ter não compensação, compensação reembolsando as despesas, uma compensação fixa ou uma compensação de mercado. Isso aí é uma discussão grande, fora de nós. Isso aqui para nós não existe. Nós usamos o modelo de não compensação no Brasil. Um outro aspecto mais complicado é o comércio de órgãos. Há duas formas de risco de comércio. É a compra e venda de órgãos de doadores vivos, e uma outra forma é o uso arbitrário de órgãos de doadores falecidos. Por que se tem essa situação de tráfico de órgãos? Porque nós temos escassez de órgãos, nós temos inequidades na atenção sanitária, pessoas muito pobres, muito vulneráveis, e não temos um marco legal adequado em muitos países. Isso faz com que aconteça isso. E quando acontece, tem que estar envolvido o intermediário e médicos. Que o objetivo primário desses médicos que fazem isso é enriquecimento. Isto é inaceitável. Agora mesmo, mas nas décadas de 80, 90, muitas notícias sensacionalistas sobre crianças brasileiras roubadas, retalhadas no exterior, só da rota de tráfico de crianças. Essas notícias são absolutamente falsas. Não existe na América Latina, não existe praticamente nenhum país do mundo de crianças para transplante, remoção de órgãos à força. Isso aqui é a capa do livreto, que foi uma agência americana de inteligência que investigou todos esses rumores da América Latina e concluiu que isso é uma lenda urbana. Passa de um país para outro, uma criança, mas nunca se sabe qual é a criança, nunca se acha e fica isso circulando. O que pode acontecer, ou aconteceu, ou pode acontecer, em casos isolados, localizados, é o comércio de rins de doadores vivos. Entre aspas, doadores locais para receptores estrangeiros ou doadores do país viajando para outros países para vender o rim. Ou o uso de órgãos de doadores falecidos, sem respeitar a lista de espera ou estrangeiros. É o turismo para transplante turismo. Aqui vocês veem os modelos de tráfico de órgãos. Uma forma é o doador vai ao país do receptor. O receptor vai ao país do doador. Uma terceira forma, o doador e o receptor vão a um outro país. E uma quarta forma, que aconteceu com o Brasil em 2001 a 2013, é que os doadores de um país, no caso era o Brasil, vão para um outro país, os receptores de um terceiro país vão para aquele país. Então, tu tens doadores de um país indo para um outro país, aqui era do Brasil, doadores, indo para Durban, na África do Sul, e aqui receptores de Israel, de Nova York, de alguns outros locais, indo para Durban para fazer esse transplante. É isso aqui. Aconteceu isso de 2001 a 2003, quando a Polícia Federal, avisada pela Polícia da África do Sul, detectou tudo isso. Já tinha ido 14 brasileiros de Recife, extremamente pobres, era 10 mil, depois baixou para 5 mil dólares, que recebiam para ir lá fazer o transplante, para retirar o rim para alguma pessoa que pagasse uma fortuna. E isto foi visto, eram um oficial israelense e um
sargento da Polícia Militar, que eram os intermediários aqui no Brasil, ainda estão presos. Uma advogada também está presa, já há muitos anos, e isso acabou. Mas, assim, mostra que era mais fácil tentar ver se conseguir que fizesse o transplante no Brasil. Mas nenhuma equipe do Brasil faz esse tipo de transplante. Então, tiveram que ir para a África do Sul. Há um livro muito bom desse autor, é um jornalista que fez toda essa avaliação, escreveu rim por rim. Muito interessante. E aqui uma notícia. Brasil, golpe no tráfico de órgãos. A Colômbia, diferente do Brasil, que entrou nessa fornecendo doadores, durante o final dos anos 90 até toda a primeira década dos anos 2000, em várias cidades, Medellín, Cali e Bogotá, fazia transplante com doador falecido em receptores de outros países que pagavam muito, principalmente Japão, Israel, mas também dos Estados Unidos. $80 mil, $100 mil para fazer o transplante. E aqui vocês veem que 20% dos transplantes com doador falecido da Colômbia, naquela época, eram de recebedores de outro país, e agora é menos de 1%, zero pouco, e por convênio internacional. Isso terminou. Mas, assim, houve na Colômbia, eu fui avaliar essa situação lá na Colômbia, entrevistei vários médicos que eram contrários a isso, me informaram como é que funcionava isso aí, e eu apresentei isso numa reunião no Vaticano sobre essa situação. E o que é interessante, apareceu uma notícia de um empresário gaúcho que fez esse transplante na Colômbia e deu uma entrevista na Zero Hora, dizendo que quem tivesse dinheiro seria muito bom, que era fazer mais rápido que no Brasil. E aí eu era presidente da PTO e, para fazer o contraponto, eles me entrevistaram. Ele disse assim, olha, esse senhor que está fazendo isso, ele tem que se dar conta de uma situação. Uma pessoa da Colômbia que merecia esse transplante de fígado do doador, que a família doou para a sociedade da Colômbia, ele ganhou porque pagou. Alguém que ia fazer o transplante morreu para ele continuar vivo aqui. Então, aqui são os países em que tinha esse tipo e alguns deles trocam, às vezes são presos, vão para outro país, sempre vão trocando de país, mas vários países de pobres para ricos. O comércio de órgãos é inaceitável do ponto de vista ético, moral e médico, proibido pelas sociedades médicas, condenado pela Organização Mundial de Saúde e considerado ilegal para a grande maioria dos países. E o principal argumento é esse, é a exploração dos pobres. Em 2008, houve em Istambul a Organização Mundial da Saúde, junto com a Sociedade Internacional de Transplantes, fizeram essa declaração. Houve uma reunião, a gente ficou 3 dias lá, eram 150 pessoas de 78 países, e se tornou uma declaração que todos os países têm que aprovar, com as medidas contrárias e para prevenir esse turismo de transplante. O que pode acontecer, e é absolutamente correto, a Guatemala com a Tailândia, com a Taiwan. Taiwan tem transplante de fígado e a Guatemala não tem. Então, eles fazem os transplantes de fígado de crianças da Guatemala de graça em Taiwan. O Paraguai não tem também transplante. E a Argentina faz esses transplantes de fígado para o Paraguai através de convênios entre os países. Isto é aceitável. Isto não é transplante para turismo, é convênio entre os países. Assim como vocês veem aqui, esse é um técnico de canoagem da Alemanha que estava no Brasil durante a Olimpíada, e ele pegou um táxi com um colega e o táxi bateu e ele fez morte encefálica. E se procurou, através do consulado da Alemanha, se entrou em contato com a família autorizou, ele foi doador dos órgãos deles aqui no Brasil, para brasileiros. Isso é absolutamente aceitável. Então, nós temos alguns tópicos conflitantes: venda de órgãos de doadores vivos, remoção e venda de partes do corpo, estrangeiros obtendo órgãos de doadores nacionais, alocação por critérios econômicos, sociais ou raciais, uso de órgãos de prisioneiros executados. Eles representam práticas regionais e não ocorrem como rotina em nenhum país do mundo. Ocorrem em vários lugares e termina em volta, aparece num, se proíbe ali, aparece em outro lugar, mas isso é sempre combatido e não é uniforme.
E o problema é esse: a simples possibilidade de discriminação, mesmo real ou suspeita, é muito prejudicial para a disposição pública e do órgãos. A população deve saber ser informada que essas práticas são incomuns e são condenadas pelas sociedades de transplante e pela população. Então, transplante, até de fácil, eu mostrei para vocês, é possível. E ética é mais difícil. Então, o que realmente caracteriza o transplante não é a tecnologia ou o custo, mas a ética. O transplante é a única área do atendimento médico que não pode existir sem a participação do público. Vocês viram a palestra de entrevista familiar. Se eu não tenho doação, eu não tenho transplante. Então, quanto mais éticos, quanto mais morais nós formos, mais doadores nós teremos. Muito obrigado para vocês. Alguma pergunta? Oi. Estou tentando.